Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário você está ouvindo esse podcast. Está no ar mais um episódio do podcast Voando Alto. Esse podcast que traz histórias incríveis para impactar e edificar a sua vida. Hoje a gente está com uma entrevistada aqui muito especial. Ela que tem uma promessa do Senhor, vai contar tudo aqui para gente. Mas antes eu queria te convidar para se inscrever nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe essa mensagem. Assim, o YouTube e o Spotify entendem que essa mensagem é relevante. Antes de mais nada, também vou apresentar aqui para ela. Já conhece, mas olha aqui. Esse aqui é o nosso café Mata Café, um café especial voando alto, feito especialmente para esse podcast. E todos os nossos convidados recebem este café. Então, já quero começar aqui apresentando ela, que é uma mentora espiritual, ela é intercessora, ela é uma mulher super de Deus. Camila Highland, muito bem-vinda. E eu já quero te presentear com o nosso Ai, café. obrigada. Eu amo esse café, né, gente? Você é suspeita para Sou falar. suspeita porque, vou te falar, esse café é muito bom. Seja muito Obrigada. bem-vinda, viu? Estou muito feliz de te Obrigada. receber aqui. Também estou muito feliz, é um prazer enorme estar aqui contando um pouquinho dessa história, né? Com certeza. Tenho certeza que vai. Espero que edifique muitas vidas aí, Vai né? sim, sem dúvida nenhuma, gente. A história dela realmente é muito incrível. E eu sempre falo, né, que às vezes você tá aí em casa assistindo a gente, tá passando por alguma dor, alguma ferida, né? E histórias como a sua, sem dúvida nenhuma, mostram que é possível sair, às vezes, né, do fundo do poço, de um lugar difícil, de um trauma, de uma rejeição, de um abandono. A Camila passou por isso e eu quero que você comece contando um pouquinho dessa história pra gente. É verdade. Eu vivi, assim, uma história de muita rejeição, né, ao longo da minha caminhada. Eu tive esse quadro de rejeição com relação ao meu pai. E por conta disso, eu criei uma dependência emocional muito grande das pessoas, né? Uhum. E eu falo que nem é só com relação a homens, não, a pessoas mesmo. E isso foi acarretando ao longo da minha vida, né? Foram trazendo várias consequências aí. E eu vim buscando muito de Deus, porque eu nasci no berço evangélico, Uhum. né? E eu vinha buscando entender o porquê, buscando mesmo em Deus, entender o porquê que eu tinha isso, o porquê que eu tinha esse sentimento dentro de mim, que é um sentimento que a gente tem, assim, Lívia, de um vazio, sabe? Uma ausência de algo que você Sim. também não sabe o que que é. Uhum. Porque você vai descobrindo isso ao longo da vida, né? Sim. Meu quadro, assim, começou desde nova. Desde pequena eu tive essa rejeição do meu pai. Meu pai, hoje eu amo ele, fui curada, então eu falo disso com muito Amém, amor, né? amém. Isso não é peso para mim, graças a Deus. Mas assim, para contar um pouquinho até mesmo para as pessoas entenderem, né? Como que foi a sua Como que história, né? foi essa história. Então, minha mãe era cristã, meu pai não era, meu pai era espírita, né? Inclusive Nossa. tem um testemunho lindo, né? Porque ele, graças a Deus, agora se converteu Ai, que depois de muita bênção. oração, Que né? Mas legal. isso é uma outra história. Mas enfim, minha mãe era cristã, meu pai não era cristão, meu pai era Uhum. espírita e tinha esse conflito, né, das religiões aí. Sim. Então meu pai, ele não teve pai também, ele perdeu o pai muito novo na guerra. Meu avô, ele morreu na guerra. Nossa. Então ele não chegou a ter contato, ele era muito novinho, sabe? Então ele não cresceu com essa paternidade, sabendo quem era o Uhum. pai, né? Tendo esse carinho, essa figura masculina para trazer essa afirmação para ele também. Então Nossa. foi isso que ele deu, né? Eu aprendi que a gente dá aquilo que a gente tem. E era Exatamente. o que O ele que ele tinha, o recebeu. que ele recebeu, exato. E é muito legal isso, né? Só te cortando, porque acaba sendo um ciclo, sabe? São ciclos assim que a Uhum. gente vai repetindo. Então, se os nossos pais não são curados dos traumas, das crenças limitantes, né, das rejeições que eles sofreram também, eles vão fazer o quê? Replicar isso pra É gente, pros isso. filhos, né? Então, por isso a importância de às vezes, né, realmente focar ali naquela ferida, mas talvez eles nem saibam, né? Então, hoje eu vejo que a nossa geração hoje, ela é uma geração que ela tem mais acesso a essa informação. É verdade. Antigamente, os nossos pais, eles não tinham tanto acesso a isso. Não existia essa questão de terapia, por exemplo, né? Então, Sim, hoje existe. A gente tem a Camila mesmo, ela é uma mentora, né? Tanto espiritual, e eu vejo que muito também, né? Você trata ali questões sim, emocionais muito, também. muito. Então, isso hoje a gente tem acesso a isso, né, Camila? Então, assim, Verdade. o meu pai também, a minha mãe, eu hoje, graças a Deus também, a gente, né, já passou por
esse processo todo de perdão, mas é isso, a gente repete padrão, Repete. né? E a gente repete sem perceber que está repetindo o Sem padrão. perceber. Não é É perceptível isso. É natural. natural. Tudo vem no nosso inconsciente, está sendo trabalhado lá e a gente não consegue ter essa dimensão. Conscientemente, a gente entende isso. Só que o nosso consciente, ele é só 5%, né? Então, os outros 95% tá no nosso subconsciente, onde a gente não consegue ter esse controle, a não ser que a gente passe por uma renovação da mente, a gente passe por uma transformação. E a gente né? tome realmente consciência daquilo, né? Exatamente. Mas para isso, a gente tem que passar por alguns processos da vida. Não é simplesmente assim, um dia eu acordei, isso não existe mais. Sim. Não. Né? É com o tempo, é com a maturidade. Eu precisei, no meu caso, de fazer uma terapia. Na verdade, eu falo nem a terapia, uma psicanálise. Sim. Que uma pessoa que me ajudou, segurou na minha mão, que é o que eu faço hoje também, né? Não sou psicanalista, tá, gente? Mas eu ajudo mulheres hoje a se desenvolver, né? Tratando essa parte emocional também, atrelado sempre com os princípios bíblicos, né? Aquilo que a Bíblia diz a respeito. Sim. Então, eu vou ajudando as mulheres a se encontrarem também nessa caminhada. Porque não é fácil a gente caminhar sozinho, e eu entendi isso, né? Então, eu venho buscando isso ao longo da minha vida, porque conscientemente eu sabia que tinha algo errado, mas o que eu aprendi, você vive tanto nesse padrão repetido que se torna um costume. É a sua zona de conforto, é a linguagem de amor que você conhece e tá tudo bem. Então, esse quadro de rejeição, ele foi se repetindo na minha vida. E quando minha mãe faleceu, que eu perdi minha mãe muito nova, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos quando minha mãe faleceu. E isso, só voltando um pouquinho na história que a gente cortou, os seus pais, eles se separaram em algum momento? Ou... Não separaram. Graças a Deus, eles não separaram, mas tinha muitos conflitos dentro de casa, né? A gente não tinha uma família estruturada, digamos assim, né? Então, eu vivi numa família de muita briga, muito conflito familiar, muita confusão, sabe? A gente não sabia, por exemplo, o que era sentar à mesa e comer, né? Eu aprendi isso depois, já mais velha. E se o seu pai não recebeu amor, consequentemente, ele também não deve ter dado amor para sua mãe, né? Não deu amor. Inclusive, e isso, querendo ou não, refletiu em você também, né? Muito. Inclusive, isso foi uma das coisas que mais me revoltou, né? Minha vida inteira, porque eu via minha mãe sofrer muito com isso. Sim. Porque meu pai, ele foi muito mulherengo, né? Ele não cuidou da minha mãe como deveria cuidar. Então, isso foi para mim traumatizante. Sim. Eu me tornei aquela mulher, assim, sabe? Aquela mulher, não dependo de homem para nada. Sim. Vou fazer as minhas coisas. Era isso. Porque eu que a maioria acaba se tornando, né, cara? Exatamente. Eu vejo muito isso. Eu fui uma dessas, né? Eu com 14 anos já comecei a minha independência mesmo. Sim. Justamente porque eu falei, bom, se não for por mim, não vai ser por ninguém. Então, a gente começa a criar essas cascas, né? Começa. E aí, colocar a capa de Mulher Maravilha, de Exatamente. empoderada, de dona de mim, né? Achando que isso tudo vai adiantar, mas no final só vai trazendo mais vazio pra gente. Mais vazio, mais ferida. Mais ferida. Eu lembro que eu usava uma frase que eu falava assim... Quando os médicos deram o diagnóstico da minha mãe e falou assim que ela deu o câncer, né? Que na verdade foi primeiro uma leucemia e depois se tornou um câncer. Por conta de muitas coisas emocionais que ela estava passando, que ela viveu, porque minha mãe veio da roça, era muito sofrida. Enfim, eu me tornei aquela pessoa assim, quê? Eu falava desse jeito. A minha mãe morreu porque ela não falava. E eu não falava também. Eu não falava. Aí eu parei e falei, chega, acabou. Agora vai ser diferente. Eu mato um, mas não morro. Esse era o meu lema. Nossa Senhora. Eu mato um, mas não morro. Por quê? Porque eu falei, eu não vou deixar ninguém mais me ferir, eu não vou morrer por causa dos outros. Então aquilo virou dentro de mim de uma forma assim tão impressionante que eu me tornei isso, aquela mulher empoderada, mulher maravilha, sabe? Aquela mulher que eu não sinto nada. Quando falavam comigo as coisas assim, tipo, vou te ferir, eu feria o dobro. Porque eu tinha que estar sempre por cima, sabe? E eu achava que eu era feliz assim, tava tudo bem. E né? quantas mulheres hoje, Meu nossa, a hora que eu Deus. vejo uma mulher assim, no fundo, assim, eu falo assim, coitada. Gente, sem preconceito nenhum, né? Se você tá bem, assim, tá tudo bem. Sim. Mas por trás, nós que já passamos por isso, a gente sabe que por trás disso tem muita ferida. Tem muita ferida, sabe? A mulher hoje, ela quer, né, inclusive passar acima do homem, né? E nós sabemos que isso
não é legal num relacionamento, né? Não. Um tem que ser parceiro do outro, a mulher realmente ela tem que ser submissa. Ah, Lívia, como assim ser submissa? Submissão, ela está sob a missão do homem, Exatamente. né? Então, assim, muitas coisas que várias mulheres não entendem, não compreendem, e que aí elas vão criando realmente essas cascas, né? Vai criando. E isso é ruim, sabe? Porque na nossa essência, Deus não nos criou para ser assim. Uhum. Para ser essa mulher que domina. Não, dominante é o homem. A Sim. gente é auxiliadora. E quando a gente entende esse papel, é tão leve, é tão leve. gostoso, sabe? Só que quando a gente não conhece realmente a nossa essência em Deus, daquilo que Deus nos criou para Identidade, ser, a né? nossa identidade, que foi uma das coisas também que Deus restaurou muito em mim, eu vou contar aqui daqui a Uhum. pouquinho também, que foi onde eu vivi até a transformação do meu cabelo, né? Foi, eu Foi- lembro. Deus fez coisas reais na minha vida. Aham. Então, quando a gente entende isso, essa essência, né? O que Deus me criou para ser? O que é a mulher? Qual que é a função da mulher? É leve, é gostoso, É você leve. vive bem, você vive feliz, porque você não foi chamada para ficar carregando carga pesada. Sim. Não, a mulher é para ser auxiliadora, para ser ajudadora. É, Deixa o peso com o homem. Só que como a ferida existe, a gente acha que está se diminuindo. Sim. A gente acha que se nós sermos essa mulher ajudadora que está ao lado do homem, a gente vai ser menor que ele, vai ser exatamente. menosprezado, porque lá atrás existem coisas na alma que precisa ser curada. Sim, exatamente. Porque a essência nossa, ela vai gritar o tempo todo. Uhum. Ela tá lá, ela existe dentro de nós. O que Deus nos chamou para ser. E a sua relação com a sua mãe era uma relação boa? Ah, era muito boa, muito boa. Assim, a gente teve problemas normais, né? Uhum. Como toda filha tem Sim, com claro. a mãe. Mas, assim, a minha mãe era muito, muito amiga, né? Ela era aquela pessoa que sempre estava comigo. Sim. A gente ia pra igreja juntas, porque eu fui criada Ai, nas que rodas de bênção. oração com as irmãs do Coque, Aham. embora eu dei Cima do coque. as irmãs do Coque, eu sou apaixonada com as irmãs do Coque. Tem um monte de amiga aí, irmã do Coque, que eu amo, amo, amo. Então, assim, a gente fazia muita coisa assim juntas, sabe? Uhum. Só que a minha mãe, ela trabalhava muito fora, né? Para criar 7 filhos, porque nós somos 7 irmãos. Então, minha mãe trabalhou muito fora. Ela não tinha esse tempo de ter o tempo de qualidade que a gente fala muito hoje sobre, né? Ela não tinha esse tempo de qualidade com a gente. Então, eu acabei não tendo esse convívio de qualidade, essa experiência de mesa com mãe, Sim. sabe? Mas minha mãe me ensinou muitas coisas. Por exemplo, minha mãe me ensinou a cozinhar, né? Então, assim, ela deixou coisas aqui e tudo que ela fez, ela me inspirou muito, sabe? Por mais que ela não fosse aquela mãe que estivesse em casa, muito em casa, porque ela tinha que trabalhar, mas ela foi uma inspiração. Ela era uma Sim, mulher de muita mulher fé, forte, né, também. forte. Criou 7 filhos praticamente Sozinha, né? sabe? Então, graças a Deus, hoje nós estamos tudo aí criados, né? Amém. Casados, todos aí encaminhados já, Amém. né? Mas assim, eu sinto falta disso, sabe? Às vezes eu paro para pensar assim, eu falo, Deus, eu queria ter tido esse tempo maior. Só que eu perdi ela muito cedo e quando eu perdi minha mãe, eu não tinha juízo nenhum, minha filha. Nossa, gente, pensa numa pessoa que era desajuizada, era eu. Eu não tinha juízo, então eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? Uhum. Eu até brinco falando, nossa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Aquele tempo, há 20 anos atrás, tinha sido tudo diferente. É. Mas eu só tenho a maturidade hoje porque eu precisei também passar por tudo. Então, É o processo, é o né, cara? processo, não tem jeito. Eu vejo que muitas pessoas elas tentam fugir do processo, mas o processo ele é necessário, sabe? Muito. Ele é necessário. É como a borboleta, né? Em primeiro lugar, ela precisa se rastejar, né? Ela precisa estar realmente embaixo, ela precisa estar no chão. Depois ela precisa estar ali dentro de um casulo. A gente estava comentando aqui mais cedo que para tudo existe um tempo de preparação. Tudo. Às vezes você não está entendendo, Deus já te deu uma profecia, Deus já te deu uma promessa, você está querendo que isso aconteça rápido, mas as coisas não acontecem assim. Você tem que passar pelo tempo de preparação para quando você estiver preparado, Deus realmente te colocar a promessa. É né? isso. E as pessoas não entendem Não isso. entendem. E mais, muitas pessoas têm medo de passar pelo processo. Medo de curar as feridas. Gente, quantas vezes a gente se esquiva disso? Meu Deus, sabe? é muita. Eu corri disso minha vida inteira. Com Corri medo do processo. com medo, porque dói mesmo. Dói. Crescer mas dói. é uma dor necessária,
sabe? É uma dor que depois que você passa por ela, você olha pra trás e fala assim, meu Deus, Por que que eu demorei por que tanto? eu demorei tanto? Porque vai criando, né, essas cascas ao longo do tempo e a gente começa a ver tudo com o olhar da nossa ferida. Então a gente começa a ver as pessoas com a nossa ótica, a gente começa a julgar com a nossa ótica, tudo em torno é tudo com a ótica da nossa ferida, porque a ferida ela fala. Então, se a gente não tivesse passar, né? Se a gente não passar por esse processo de cura, se a gente não tiver essa percepção de falar assim, eu preciso de cura. Muita gente me procura falando isso comigo, fala, eu preciso de cura. Como é que eu faço? Como é que eu faço para ser liberta? Eu falo, olha, tudo depende do primeiro passo. E qual que é o primeiro passo? Eu quero ser curada. Não adianta a gente buscar uma cura se a gente realmente não tiver essa consciência. Mas não é uma consciência assim, eu sei que eu preciso de cura. Não, é interno. É assim, algo que te incomoda a ponto de você não conseguir mais ficar naquele lugar. Você precisa de sair daquele lugar. Eu lembro que quando eu cheguei nesse ponto da minha vida, eu brinco que eu dei o grito de José lá em casa. Que foi assim, chega, Deus, não aguento mais, eu não quero mais. Porque eu falei, eu preciso de avançar. Sabe aquela coisa de você olhar para a vida do outro, olhar para a grama do vizinho e falar assim, poxa, a grama do vizinho sempre tá verde, mas pera, a grama dele também precisa de ser cuidada. Por que que a minha não tá verde? Porque eu não tô cuidando dela. É simples assim. Então, ao invés de olhar para o outro, é olhar para si. Quando a gente começa Eu a acho que ter... esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Se a gente tem essa capacidade de olhar para dentro de si, Lívia, a gente muda tudo ao nosso redor. Exatamente. Porque a gente começa a parar de ficar pondo expectativa no outro, olhar para as circunstâncias e falar assim, pera, agora sou eu. Agora é o meu interior. Deixa eu ver o que tem aqui dentro de mim. Porque eu tô falando do outro, mas às vezes em mim tá tudo podre. Eu tô julgando o outro, eu tô olhando pro outro que o outro fez ou que o outro não fez, ou da forma que o outro me tratou. Mas espera, deixa eu ver o que tem aqui dentro de mim. É aquilo que a Bíblia diz, né? Davi teve essa coragem de dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Os meus pensamentos. Conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau aqui, Senhor. Porque eu preciso de entender o que tem dentro de mim. Quem melhor que o Senhor para nos mostrar o que tem dentro de nós? Foi Ele que nos fez, nos criou, nos formou, né? Exatamente. E aí a gente consegue olhar para dentro de si e ver os pontinhos que precisa de reparo. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a olhar para dentro de mim, tirei o olhar do outro, parei de ficar sempre me vitimizando, porque o outro me trata assim, porque fulano falou isso comigo. E comecei a olhar para dentro de mim. E aí eu comecei a ver a minha alma, os lugares ocultos da minha alma, os lugares que eu não permitia ninguém ter acesso, porque era o lugar da dor, né? Aquele lugar que você esconde, você põe um sorrisão no rosto e fala assim, tá tudo bem. Mas no fundo não tá bem. Não tá nada bem. Não tá nada bem. E precisa deixar Deus mexer. E só assim que vem a cura. Processo é necessário, processo é a parte mais importante. Porque a gente alcança a promessa se passar pelo processo. Não tem jeito. Eu tenho essa caneca aqui, né, que é nunca sobre o outro, e é exatamente isso. Essa frase, quando eu criei essa frase, foi justamente porque eu estava passando pelo processo. Sim. Eu ficava me vitimizando, achando que o outro sempre era o errado, sabe? E nos meus relacionamentos, sempre que terminava, porque o outro é isso, não, ele é... Só que quando eu comecei a perceber que, peraí, tá sempre dando errado, né? Eu tenho uma história, eu não lembro assim exatamente, mas a mulher chegou para a pastora falando que já estava no 7º casamento dela. Ela virou para a mulher e falou assim: olha, se você já está no 7º casamento, o único denominador comum aqui é você. Então talvez o problema esteja em você e não nos 7 que passaram. Então isso é muito interessante de realmente a gente olhar para dentro e começar a enxergar o que nós precisamos mudar, sabe? O outro sempre será o outro. O que o outro precisa mudar não te cabe, sabe? E o que te incomoda no outro talvez seja o que você precisa mudar. É isso. Porque, sabe, você já percebeu isso? Que às vezes tem uma pessoa com você e você fala assim, meu Deus, isso me irrita muito nessa pessoa. Exatamente. Você pode ter certeza que é o que você precisa curar em você. Então, nunca é sobre o outro. Nunca. Né? E você estava falando da sua mãe, quando ela faleceu, e me conta como que foi esse processo
E, inclusive, né, a perda a gente sempre tem, né, uma dor em relação à Sim. perda. E como que foi para você ficar sem sua mãe e ficar só com seu pai? Nossa, pra mim foi a parte mais desafiadora da vida. Porque, assim, quando a minha mãe faleceu, minha ficha, assim, só caiu realmente depois. Porque minha mãe adoeceu, foi pro hospital. E a gente tem aquela sensação, tá no hospital e vai voltar pra casa. Só que ela não voltou pra casa. Nossa. Então, isso pra mim ficou aquela sensação assim, mas e aí, minha mãe, cadê? Não volta? E foi rápido? Ela foi diagnosticada com câncer, né? Demorou um tempo pra ser diagnosticada. Depois de 3 anos que ela faleceu. Uhum. Deus foi tão maravilhoso que ele nos permitiu viver assim um bom tempo com ela, sabe? Sim. Ele deu pra ela meses de vida, mas Deus falou: não, peraí, que É. não é assim, né? E aí Deus foi lá Mas e foi fez do jeito que sofrido ele esses quis. 3 anos? Ela passou por momentos de quimioterapia, né? Foi doloroso, Uhum. né? Pra gente também, né? Porque ela teve que ficar no hospital, aí fazia Uhum. quimioterapia, né? Então foi essa fase difícil, Uhum. difícil. E aí ela ficou internada e não voltou mais. Então, pra mim, ficou uma lacuna dentro de mim, assim, de cadê minha mãe? Não Uhum. volta mais? Porque a gente nunca espera, né? A gente acha que mãe A é ficha eterna. demora às vezes a cair, né? E a gente acha que mãe é eterno, que nunca vai morrer, né? Que a gente Sim. sempre vai ter tempo depois. Mas aí, esse processo, pra mim, foi assim, foi difícil. Muito difícil. Minha ficha custou pra cair. Quando a minha mãe faleceu, eu revoltei com Deus. Nossa. Pra mim, Deus, ele não sabia o que fazia, de verdade. Eu era tão arrogante, gente. E hoje eu falo isso com muito amor, tá? Porque Deus me curou disso. Mas eu era tão arrogante que eu falava assim, que Deus não sabia fazer as coisas. Eu falava que eu queria ensinar pra Deus. Eu falava: Deus, por que você levou minha mãe? Se eu tinha que ter levado, era meu pai. Oh, gente, quem era eu? Mas eu era assim. E aquilo é o que estava dentro de mim, era a minha dor. Só que eu revoltei com Deus. E eu fiquei 10 anos afastada da presença do Senhor. Nossa. Porque eu falava que Deus, ele não sabia o que fazia. E eu fiquei de luto com Deus. Eu não via Deus como pai. Porque eu não tive um pai presente. Uhum. Eu não tive um amor de um pai. Eu não sabia o que era isso. Deus vai e tira a única pessoa que era a minha figura de amor, de carinho. Sim, que era um né? exemplo pra Que você. era meu exemplo. Eu perdi o meu chão. Perdi meu chão. Então, quando minha mãe faleceu, eu senti assim, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Pra onde que eu vou? Eu tô agora com um pai que não gosta de mim, tanto que meu pai surtou, né? Meu pai surtou, e aí a gente teve uma briga feia. Eu fiquei fora de casa 2 anos, porque eu não conseguia conviver. Porque nessa época o seu pai, né, estava em casa e os seus irmãos todos moravam em casa ou alguns já tinham casado? Casado, só morava uma irmã. Na verdade, moravam 2, né? Ah, então Só. era seu Era pai, meu você pai e mais 2 e irmãos. mais 2, isso. Mais novo e a minha irmã mais velha que eu. Uhum. E meus 2 sobrinhos, né, que moravam lá. Meu pai surtou. E aí vai embora de casa, porque a vida inteira eu ouvi isso, né, Lívia? Assim, eu fui criada ouvindo assim, barrigada perdida, você devia ter nascido morta. Nossa. A casa é minha, você mora aqui de favor. Então eu ouvi tudo isso a minha vida inteira, Uhum. né? Então foi muito doloroso. Então quando ele falou isso e eu já não tinha mais a minha mãe, eu falei que não tem motivo pra eu ficar. Saí, fui embora. Fiquei 2 anos e meio fora de casa, né? Uhum. E aí a minha revolta era essa, porque eu falava assim, por que Deus não levou meu pai? Nossa. Deus, eu podia ter levado... Eu falava, gente, diante de Deus, eu falava isso. Por que Deus não levou meu pai? Por que você tinha que ter levado a minha mãe? Ela que era uma pessoa boa, tinha que ter ficado aqui. Meu pai é uma pessoa ruim, tinha que ter ido. E assim, hoje eu peço muito perdão, já pedi perdão, inclusive, pra ele, né? Eu falo isso aqui, gente, aberta, assim, porque Deus me curou e, além disso, eu pedi perdão pra ele. Eu amo meu pai e agradeço a Deus todos os dias por ele não ter permitido meu pai falecer, né? Porque eu descobri esse amor gigantesco pelo meu pai, Que assim, e bênção. é maravilhoso, é maravilhoso. Mas conviver com ele nesta fase foi difícil. Porque todos os dias eu olhava pra ele e eu pensava, por que Deus não levou?
Nossa, e é uma Eu carga, desejei, né? E eu é um peso desejei. É um grande, né? peso. Porque você desejar isso para uma Eu pessoa desejei a morte do meu próprio pai. Foi difícil. é pesado, Foi pesado. Foi pesado. pesado, mas era o que estava no meu coração, né? Eu acho que Deus, ele sempre teve muita misericórdia de mim por isso, sabe? Porque eu sempre fui muito sincera. Eu nunca cheguei pra Deus assim, ah, Senhor, sabe, com firulas. Não, eu sempre Na falei, lata. na lata. Ó, Deus, é isso que eu tô pensando e é isso mesmo. Então Deus já me conhece, ele sabe, né? A forma também que fala e a forma que trata, porque cada filho é de um jeito. E eu era assim. Eu era essa pessoa, né? Hoje eu até me emociono de falar isso porque eu agradeço muito a Deus por tudo que ele fez, pela essa transformação que eu vivi de verdade. Não é nada superficial, foi algo que Uhum. Deus transformou assim, de dentro para fora. Eu vivi realmente um amor que eu nunca conheci na vida. E foi Deus que trouxe esse amor para minha vida, porque às vezes a gente passa, né, por essa situação de não ter realmente essa. Ai, vocês vão me fazer chorar. Ai, essa família, esse apoio. E o meu maior problema na minha vida inteira foi a questão familiar. Tudo que aconteceu foi por conta dessa base. E por isso que eu falo, né? A base familiar, gente, é a base que precisa estar mais sólida. Ela é realmente a base de tudo. Por isso que nós precisamos realmente, quando vai casar, né, você vai constituir uma família, você precisa buscar de Deus realmente essa pessoa que vai caminhar junto com você dentro do mesmo propósito, porque faz muita diferença. Faz muito. Faz muita diferença. Hoje eu sou casada, não tenho filho ainda, né? Mas eu vejo que a gente precisa construir essa base. Porque tudo que eu vivi na minha vida foi por conta de uma base que eu não tive. Uhum. Então, essas consequências foram vindo ao longo, né, da Sim, vida. e eu acho que a maioria das pessoas hoje, Camila, passam por isso, sabe? Passa. É o que eu te falei. Os nossos pais, na maioria das vezes, né, eles também passaram por coisas Sim, que, se não ressignificadas, eles vão replicar isso para os filhos, é né? isso. E o que eu vejo, assim, de pessoas que realmente estão do nosso lado é que é tudo muito parecido, sabe? E igual eu Muito. te falei, principalmente naquela época, onde não se tem toda a informação que nós temos hoje, né? De Verdade. realmente procurar uma ajuda, seja terapêutica, seja, né, de mentoria. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas estão repetindo ciclos, repetindo padrões justamente por isso, sabe? E aí o que eu queria te perguntar é, eu acredito muito que o câncer, é literalmente uma doença da alma, né? Não sei o que sua mãe É. passou, não sei nada. E aí eu vejo a questão do perdão, por exemplo, sabe? Quem não libera perdão, você Meu pode ver que Deus. muitas das É, vezes vai aparecer um câncer. Eu falo que o câncer ele é uma doença da é, alma mesmo. é isso. E aí como que você fez para ressignificar esse amor que você tinha perdido de Deus? Né, você começou a enxergar em muitas pessoas, quando perdem um ente querido, quando acontece uma situação, uma crise na vida, realmente começa a olhar Deus como o pior pai do mundo, Exato. sabe? Deus é o pior do mundo. E como que você fez para ressignificar esse amor, de realmente entender que Deus é pai, pai que cuida, pai que ama, né? Pai que está ali sempre para qualquer coisa e que em alguns momentos ele vai permitir que a gente passe por alguma situação difícil, para que a gente inclusive entenda do amor dele, né? É. Lívia, você tocou num ponto assim essencial, a questão do perdão. É só dando um adentrozinho. Antes da minha mãe falecer, eles têm os acompanhamentos, né, com os psicólogos lá. Uhum. E uma das coisas que a psicóloga falou foi isso. Falou, olha, chama a família, inclusive meu pai foi uma das pessoas que precisou ir lá. Minha mãe precisava liberar perdão. Era Porque isso. é exatamente isso. É da alma, É da sabe? alma. Da alma, não tem como. Não tem como. E traz, somatiza no nosso corpo, né? Não tem jeito. E Deus, ele age de formas que a gente nem imagina, né? Deus foi me transformando, foi aos pouquinhos, assim. Não foi nada de uma vez, porque eu sempre fui muito resistente, muito questionadora, né? Gosto de perguntar, gosto de saber por quê, gosto de pisar em terra segura, sabe? Eu não gosto de nada que me deixe insegura. Tô aprendendo hoje a viver confiando em Deus mesmo, mas eu sempre gostei muito disso, de ter segurança de tudo.
Então E foi. quem não gosta, né, de ter segurança? Quem não gosta? Só que a vida não é sempre assim. A Não gente vai é. passar por Vai. mares, né, revoltos e tempestades. É. É verdade. E aí Deus foi, assim, aos pouquinhos, sabe? Eu tive um relacionamento que eu me apeguei muito na família. Me apeguei muito na família. Tanto que eu sempre falei assim: ah, essa não é minha família, né? Que eu nasci, cresci, fui criada. Eu falava: não, mas essa não é minha família. Eu nasci na família errada. Eu vivia falando isso, nasci na família errada, essa família não é minha. Tanto que eu não ficava em casa. Eu era visita na minha casa, né? Eu morei 2 anos, né? Só para o pessoal entender, que senão vai ficar um pouco confuso. Eu morei 2 anos e meio fora. Depois, a pedido do meu pai, eu voltei para casa, né? Eu tive que voltar, passei uma situação financeira difícil também, voltei. E aí, o convívio melhorou um pouco, mas assim, né? O costume vai trazendo coisas de novo. Então, Sim. piorou tudo de novo. E aí eu comecei a namorar, tive um relacionamento que durou 7 anos. Nossa. É. Era um relacionamento abusivo? Então, eu achava na época que não, mas depois eu fui entender que era, sabe? Você não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Eu achava que era amor. Eu achava que. Aquele amor obsessivo, aquela coisa Sabe aquela coisa? possessiva. Exatamente. Você não pode olhar pro lado. Às vezes a gente tava no shopping, já era muito engraçado. Assim, agora é engraçado, mas na época não era, não. Hoje eu falo porque, graças a Deus, já saí disso. Mas mulheres que estão me ouvindo aí, fiquem atentas a esses sinais, tá? Porque às vezes a gente não percebe por causa da carência, por causa do vazio que a gente tem e a necessidade, né, tanta de querer ter alguém ao lado, a gente acaba se permitindo certas coisas e se anulando, que era o que eu fazia, eu me anulava. E a gente acha que é muito amor, né, gente? Acha que é Mas na amor. verdade é só possessividade. Possessividade. E isso é perigoso demais. Perigoso Meu demais. Deus. Eu lembro que uma vez a gente estava no shopping e aí tava na vitrine olhando uma peça e tinha um rapaz parado em frente à vitrine, assim. E eu olhei pra vitrine. Meu Deus do céu. Isso marcou, porque ele virou pra mim e começou a brigar comigo dentro do shopping, porque eu estava olhando pro rapaz. Eu nem tinha reparado que o rapaz estava lá. Quando ele falou, foi que eu me atentei. É sempre Eu assim. acho que ele estava esperando a esposa, a namorada, sei lá. E eu falei, gente, olha que loucura. Eu falei, eu não tô. E aquilo ali, eu tentando explicar, sabe quando você tá tentando se justificar? Não tinha justificativa, pera, eu não tô olhando e pronto. Mas é sempre assim. Mas é sempre assim. É sempre assim. E eu vivi Eles isso. vão achar coisa onde não tem, eles vão te julgar, eles vão te culpar. Não, muito. Eu me sentia culpada por tudo. Me sentia culpada e depois fazia as coisas. Aí eu me posicionava, eu me sentia culpada por ter me posicionado, porque ele se vitimizava. E aí eu me anulava e fazia o que ele queria. Eu já fiz muita Nossa, coisa, e muita 7 loucura. anos assim. 7 anos, assim. No início não era assim, depois foi se tornando, né? Foi se tornando. Enfim, foi assim que Deus foi começando a tratar. Por quê? Porque eu tinha essa família como minha família mesmo, assim, que eu ia pra lá todo final de semana, eu dormia. Eu convivi lá, fazia marmita, sabe? Fazia tudo. Então lá era o meu lar. Mas e você tinha pretensão de casar? Você já. Então, a gente ia casar, né? Ele comprou apartamento, ele chegou a me mostrar a planta. Ah, nós vamos casar, né? E aí eu fiquei toda feliz. Aquilo foi maravilhoso pra mim. Eu achei assim, nossa, agora eu encontrei. Por quê? Como eu já era cristã, eu vim, né, do berço cristão, então eu aprendi que a gente tinha que orar. Por mais que eu tivesse revoltada com Deus, eu tinha temor. Então eu entendi que a gente tinha que orar pra tudo. E eu tinha aprendido lá atrás que eu podia pedir pra Deus do jeito que eu queria. O que eu fiz? Uma listinha, né? Sabe aquelas listinhas? Ô, listinha perigosa. Não é errado. Não é errado. Mas tem que ter, claro, uma cautela. Tem que em ter relação cautela a e isso. maturidade. Por quê? Eu pedi, eu pus tudo lá. Só que o que realmente eu tava buscando? Se eu tava toda ferida, toda machucada, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava. Se você me perguntasse o que você queria comer, eu não sabia o que eu queria comer. Eu não sabia. Perdida, né? Eu tava perdida. Então, pra mim, aquela lista naquele momento não era a minha melhor opção, mas eu fiz. Eu fiz uma lista baseada naquilo que eu queria de um homem perfeito. Naquilo que eu queria de, sabe, aquele comercial de margarina? Era aquilo. Tamanho, cor, cabelo, porte físico, tudo eu coloquei lá. Mas e a essência? E o que realmente importa?
Porque às vezes a gente foca tanto no que tá No fora, externo. no externo, e esquece que as melhores e maiores qualidades, elas não se veem no físico fora, Uhum. elas estão por dentro. E eu não tinha essa maturidade para entender isso na época. Aí, que era um homem de Deus, um homem temente a Deus e tal, mas isso era assim, tava no último da lista, ao invés de ser o primeiro, era o último da minha lista. E quando essa pessoa veio, eu falei, é de Deus demais. Porque tinha tudo que eu tinha pedido. E olha o que eu tinha pedido. Eu tinha pedido para Deus um cara que fosse de família. Porque eu já tinha namorado com rapazes que moravam sozinhos. Uhum. E eu falei, não, eu não quero mais viver essa vida. Como você começa a namorar, parece que você tá casada. Ah, não quero isso mais. Você já vai pra casa do cara, já fica na casa do cara. Não, eu quero ter um relacionamento saudável, um negócio assim, saudável, bacana. Chega desse trem. Não quero homem que tem filho também, nada contra, não é preconceito, tá? Mas é porque eu não tinha e eu já tive experiências que pra mim não Sim, foram boas. trouxeram dor. É, não Aham. foi legal. E ele tinha tudo isso. Tinha família, né? A mãe dele não deixava a gente nem dormir no mesmo quarto. Eu falava, é de Deus demais. Olha, engano. Tá me ajudando ainda. Então, pra mim era aquela pessoa, só que não tinha o principal. E aí ele me afastava da presença de Deus. Ao invés de me aproximar, ele me afastava. E aí teve um dia, e você perguntou, né, como que eu fui ressignificando isso. Eu indo pra casa dele, e ele sempre me buscava de carro, mas aí nesse dia ele falou: "Ah, você pode vir de ônibus?" Eu falei: "Ah, vou." E assim, ele morava lá perto do zoológico, então era uma caminhadinha, né, bastante. Era longa, porque eu morava no Jardim América, pro Aham. zoológico era longo. Mas eu ia escutando uma música, e aquela música da Aline Barros, Remove a Minha Pedra. E eu fui ouvindo aquela música. E quando eu fui ouvindo aquela música, eu comecei a cantar. Só que quando eu comecei a cantar, aquela música saía dos meus lábios não como uma canção, mas era como uma oração. Que lindo. E aí aquela música começou a ser ministrada dentro de mim. E eu comecei a ser tocada por algo que eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus, eu nunca tinha De sentido de verdade, né? verdade, assim. Eu sabia que ele existia, eu tinha temor, eu tava Você triste, frequentava revoltada. desde sempre, né? Frequentava, eu fui criada junto com as irmãs, ciclos de Uhum. oração, um monte. Eu É. fui criada com isso. E eu senti, fui sentindo, e eu acho que aos pouquinhos Deus foi, sabe, trazendo doses pequenas de amor, assim, pra eu entendendo, cuidado. E eu fui começando a perceber essa presença que eu não sabia. Que presença que era essa? Era uma presença gostosa. Quando eu cantava essa música, eu era invadida por uma presença. E eu comecei a cantar mais vezes. Aí eu comecei a ir pro trabalho cantando. Eu comecei ouvindo. E Deus foi ministrando e ministrando. E aquela música virou para mim uma oração. E um dia, eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, então muda a minha vida. Porque eu tô cansada de viver assim. Tem algo dentro de mim, tem um vazio dentro de mim. Eu não consigo entender a morte da minha mãe. Eu não sei por que o Senhor fez isso comigo. O Senhor não me ama. O Senhor não gosta de mim, porque o Senhor tirou de mim a única pessoa que me amava. Então, eu fui muito sincera com Deus. E aí foi quando Deus foi me mostrando algumas coisas que foram acontecendo dentro da minha casa e eu comecei a olhar e falar assim: nossa, minha mãe tivesse aqui agora, ela não ia dar conta de ver isso. Se a minha mãe tivesse aqui, ela não ia dar conta de ver aquilo. E fui começando a perceber. E aí eu fui começando a entender. Não aceitei ainda, comecei a entender um pouco, né, a situação. E aí quando chegou um certo momento desse relacionamento que eu queria voltar a servir a Deus, porque é aquilo, né, Lívia? Quando você já pisou no Santo dos Santos, você não consegue ficar longe. Não. O Espírito E Santo quando você sente a presença, então, você não porque a consegue. presença do Espírito Santo, ela traz uma paz, a paz que excede todo A paz entendimento, que né? excede todo entendimento. Então, quando a gente tem essa experiência e quando a gente começa, quando a gente sente essa presença, a gente fica, parece, mais sensível aos sinais de Sensível. Deus, sabe? E aí você começa a enxergar realmente o cuidado de Deus, né? Tudo fica mais claro pra Fica. gente.
Não, é impressionante. É assim, é nos mínimos, É nos mínimos mínimos detalhes. detalhes. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos E detalhes. aí eu queria ir pra igreja porque eu tava sentindo sede, fome, vontade de estar ali, de adorar, de louvar. Eu não pisava em igreja nenhuma, nenhuma. Não ia. O povo perguntava assim, você é o quê? Eu falava, não era nada, só nada. Porque eu sabia que, assim, eu sempre tive temor. Então eu falei, eu não posso falar que eu sou católica, eu não sou. Eu não sou espírita, eu não sou nada disso. Eu sou cristã, mas eu não quero ser. Eu falava, eu não quero ser crente. Aí eu era crente porque minha mãe Era. me obrigava a ir pra igreja. Falava assim. Tanto que eu lembro que eu tava uma vez num baile funk, que eu já fui funkeira. Jesus, toma conta. Tá ouvindo, né, Roger? Essa parte aí. É, eu já fui funkeira, ele já sabe, né, amor? Ele já conhece essa história. Eu já fui funkeira, gente. Aquelas assim, de descer até o chão, de Eita, andar de rebolar a bundinha e shortinho, como tudo. o povo falava, shortinho iogurte, né? Já usei demais. E aí eu lembro que um amigo meu falou assim, desse jeito, a gente tava numa resenha, e ele falou assim, daqui um dia você volta pra igreja. Eu falei, que volta o quê? Eu não sou crente, nasci pra ser crente, eu gosto é disso aqui. Eu gosto dessa farra, eu gosto desse negócio aqui. Eu era crente porque minha mãe me obrigava a ir na igreja, eu não vou ser crente nada, não. E aí e passou pouco tempo, eu tava longe da igreja, né? Não tem como, Mas a é porque o gente Espírito sempre Santo volta, né? foi me movendo. E aí eu lembro que nesse dia marcou muito pra mim, que eu falei assim com esse ex-namorado meu, eu quero muito ir na igreja. Eu vou pra sua casa, porque assim era uma exigência, eu tinha que ir pra casa dele todos os finais de semana. Eu vou pra sua casa, mas eu quero voltar mais cedo no domingo pra ir pro culto. Tudo bem, sem problema nenhum. Levei tudo pra voltar. Quando tava dando a hora de eu poder vir, ele falou assim: você podia tanto ficar aqui, eu queria tanto ficar com você. Aí eu falei: não, mas eu queria ir no culto. Ele, mas eu queria tanto. Eu falei: então tá. Aquela coisa que vai comprando sua consciência. Então tá, não Uhum. vou não. Fiquei com ele. Quando passou o horário que não dava tempo de eu ir pro culto mais, ele deitou e foi assistir jogo. Aí eu falei assim, uai. Aí naquele momento eu fiquei olhando pra ele e falei assim, ele queria ficar comigo. Disse que queria minha companhia e tal, e agora foi deitar. E aí naquele momento, sabe quando parece que vai uma coisa vai mexendo dentro de você? O Sim, Espírito Santo já estava me mostrando. Hoje eu sei que era o Espírito Santo. sim. E ele foi me mostrando, sabe? E aí eu fui e fiz uma oração pra Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho força pra sair desse relacionamento. Eu fiz uma oração muito perigosa. Eu não tenho força pra sair desse relacionamento. Eu não tenho força pra mudar o que eu estou vivendo hoje. E eu não consigo terminar. Porque eu já estava insatisfeita, porque já haviam acontecendo algumas Nossa, e coisas. também terminar um namoro de 7 anos não é Não é fácil, né? fácil. Principalmente porque você já tinha na sua cabeça ali, né, no seu coração ali, a questão do casamento, né? É, Já tinha criado essas exato. E expectativas. era meu sonho, né? Da É, vida inteira. De casar, desde é, pequena. é. Porque eu via a disfuncionalidade da minha casa e falava Sim, assim: não, eu quero ter uma família. claro. O que é o sentido de família? Eu quero ter família realmente, Uhum, como tem que ser. sim. E aí eu fiz uma oração para Deus assim: Senhor, endurece o coração dele com relação a mim, porque se for depender de mim, eu não consigo. Nossa. Lívia, eu nunca sofri tanto na minha vida. Mulher, não faça essa oração, não, se você nunca sofreu. Porque eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu demorei 4 anos para recuperar de um relacionamento de 7. Você Meu acredita? Deus do céu. Muito, porque eu não aceitava, porque eu pedi Deus para endurecer o coração dele. Porque o meu eu não conseguia. Eu não tinha força. E eu falei, Senhor, e quando eu contei, né, com a pastora que eu tinha orado isso, ela falou: você é muito doida. Que oração que você fez? Eu falei, mas Deus me conhece. Se não fosse assim, talvez eu estaria até hoje naquele relacionamento. É. E como que foi pra você colocar um ponto final? E aí, porque o nosso tempo aqui voa, a gente já tá precisando ir Meu Deus, pra então parte do vamos lá. Roger. Então vamos à parte do Roger, que essa parte é a melhor parte. Então você terminou o Não, relacionamento. não terminei. Deixa Ele eu que te contar. terminou. Eu descobri uma traição dele. Descobri Hum, uma traição dele. E aí nossa. a gente terminou. Mas aí depois eu quis voltar. Mas aí o coração dele estava como endurecido. E aí nada fazia mais. E mesmo, então, mesmo, né, passando por uma traição, você ainda queria. E aí que eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do amor próprio, da autoestima, né? Uhum. Quando você não se ama, mulher,
né? Agora falando diretamente para as mulheres, você Exato. aceita migalhas, você É aceita o que isso. vier, você aceita mesmo depois de traição, mesmo depois de sendo maltratada, você volta para esse relacionamento. Então, por isso que eu sempre falo muito, a Camila também nas redes sociais, a importância de você ter realmente o seu amor próprio, sabe? Reconstruído. A gente dá o que a gente tem. Então, não É. tem como você amar uma outra pessoa se você realmente não se ama. Não tem como. Então, se por um acaso você está passando por coisas desse tipo, comece a repensar, sabe, o porquê. A sua autoestima certamente está baixa, né? Com Você está certeza. certamente sem o seu amor próprio. De passar por isso e falar assim, isso eu não aceito, É. sabe? Eu passei por muitas coisas também, Camila. Mas hoje tem determinadas coisas que eu passo na minha vida que eu falo, eu não aceito e ponto final. Por quê? Porque o meu amor próprio ele é muito maior que isso, É isso. E tem que ter. sabe? Porque senão as pessoas elas vão pisar na gente. Vão pisar. Senão a gente vai aceitar migalhas, sabe? Então não aceite menos do que você É merece, isso. né? E aí vamos agora para a parte do É. Roger, onde o esposo dela tá aqui hoje, tá, gente? Então É. a promessa ela foi cumprida. Foi cumprida. Demorou? Demorou. Mas Demorou. assim como Abraão e Sara, né? Sim. Entenderam que era realmente uma promessa, a Camila também vai contar a promessa dela aqui hoje. Foi muito lindo, assim. Quando eu fui, né, na missão, aquela missão que a gente estava, eu Aham. já estava em propósito, porque Você ficou quanto tempo assim sem se relacionar? eu fiquei, na verdade, eu nunca fiquei muito tempo sem me relacionar, porque eu tinha uma dependência tão grande, né, emocional, que eu Uhum. sempre tava assim, terminava Acabava um um, relacionamento, começava começava outro. outro. Aham. Então eu não tinha muito tempo. Eu tava vindo de um relacionamento frustrado também, Uhum. quando eu recebi essa promessa de Deus, mas eu tinha me posicionado, falei, Deus, eu quero mudança, eu quero entender, porque na verdade é assim. Eu sentia que eu tinha dedo podre, sabe aquela coisa de dedo podre? Eu falava Uhum. assim, gente, eu tenho dedo podre, o que é isso? Por que nunca nada dá certo? E eu comecei a questionar isso, por que Uhum. nunca nada dá certo? E eu comecei a fazer um propósito com Deus, de oração, para entender o motivo. E aí, no meio desse propósito, eu fui chamada para ir para missão. Eu não ia para missão, eu fui Uhum. chamada para ir. E na última hora eu fui. Chegando lá, eu lembro que o pastor, ele orou, falou, entregou várias coisas para várias pessoas. E quando ele já estava indo, assim, ele voltou e falou assim: Você. Eu lembro até hoje. Ele falou: Você perguntou para Deus o porquê que acontece tanta coisa na sua vida. E Deus está quebrando uma maldição que foi lançada sobre você quando Nossa, você tinha 19 anos de idade. olha pra você ver. E essa maldição foi lançada na sua vida sentimental, para você não ser feliz nessa área. E aí eu falei, meu Deus, foi a resposta que eu precisava, porque Uhum. eu queria realmente entender. E aí ele disse pra mim assim, e em 3 meses Deus vai mudar a sua história. E eu fiquei louca. Meu Deus, comecei a Ô, fazer gente, a gente conta. estava junta esse dia. Foi. A gente entrou pro quarto e a gente começou a realmente. Gente, 3 meses, Camila! Sabe aquela coisa assim de mulher Oh, enfurecida? meu Deus, Doida, assim, a gente ficou tudo. doida, A realmente, com a gente pensava em profecia. 300 coisas, emagrecer, vestido, festa e quem que é? E aí, Tinha nem um varão, gente, a gente tinha já nem o tá varão. fazendo os planos. Não, e interessante que ele falou, né? E depois que eu fui lembrar disso que ele disse, ele falou, e a pessoa está do seu lado. Foi, Gente, exatamente. pensa numa pessoa que ficou pirada, era eu. Por quê? Tá do seu lado e eu comecei a ficar assim, cadê, gente? Olhava pra um, será que Quem é é? esse? Será que é Olhava essa pro outro, pessoa? será que é esse? Olhava... E foi uma fase muito difícil, né, pra Imagina, mim, de porque ansiedade, fiquei né? ansiosa demais, você tá doido. Entrei em parafuso, eu falo. Porque realmente eu precisei orar, né? Porque também, gente, não é legal. Quando a gente recebe uma promessa, a gente precisa ter maturidade, né? Pra entender que não é no nosso tempo que ela vai se cumprir. E às vezes a gente Exatamente. quer receber a promessa hoje achando que vai se cumprir amanhã, mas É. não, tem o tempo de preparo. Toda promessa, ela vai passar pelo tempo de preparo. E quando Deus me deu aquela palavra, ele não estava dizendo para mim assim, olha, faz a conta que de hoje a 3 meses você vai casar. Não, ele disse que com 3 meses eu iria casar, mas ele não disse quando seria, qual ano seria. Ele falou que com 3 meses eu ia casar. E de fato isso aconteceu, né? Com 3 meses eu casei quando eu conheci meu esposo, mas não foi assim, da data que eu recebi, contei 3 meses e É. casei. Não, passaram-se 2 anos. Foi isso tudo? Passaram-se 2 anos. Nossa, 2 anos, mas você por deve ter ficado Não, muito doida mesmo. muito. Eu quase entrei em depressão por causa dessa palavra, né? Então, eu até aprendi uma oração com o pastor Pedro, né? Que ele me deu um aconselhamento nessa área. Ele falou assim: filha, você vai orar assim. Deus não precisa falar mais. Só faz.
porque eu estava realmente muito ansiosa. Sim. E aí ele me deu outra palavra, ele falou assim, entra pra dentro de Deus. Gente, você, mulher que tá me ouvindo, se você quer realmente destravar a sua vida sentimental ou qualquer outra área da sua vida, tem um versículo na palavra de Deus que vai dizer assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua Todas justiça as e coisas. todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. Eu vivi isso na minha vida e posso garantir pra você, quando a gente busca realmente as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus, ele acrescenta tudo que a gente precisa. Tudo. Tudo. E aí eu tava vindo pra cá e ouvindo, eu ouço muito o podcast da Joyce Meyer, e sempre que eu tô no carro, sempre que eu tô na academia, eu coloco pra assistir. E hoje tava falando exatamente sobre prioridades. O Prioridade. que você tem priorizado na sua vida, sabe? Em alguns momentos a gente prioriza coisas que não são o reino de Deus, né? Isso. Coloca Deus lá no último lugar e depois Deus mostra, olha, busque primeiro o Busque reino de primeiro o Deus reino. e todas as coisas serão acrescentadas. Lívia, sem Todas, dúvida. todas. Todas. E Deus, ele é fiel para cumprir as promessas. Ele é fiel. Porque a gente acha assim, tá demorando. E eu falei isso com Uhum. Deus. Eu falei, Deus, tá demorando. Cadê a promessa? O Senhor me disse. E Deus falou comigo assim, acalma seu coração. Vai chegar. Uhum. Tá em tempo de preparo. Eu até brincava assim, gente, mas que preparo que é esse que nunca mais se acaba? Porque a gente fica, né? E a gente comentou disso hoje, né? Às vezes, igual numa gestação, a mulher ela não fica grávida e ganha no outro dia. Não. Ela tem 9 meses de preparação para preparar o corpo, para preparar a mente, para preparar tudo, né? O quartinho ali, para receber um filho de Deus. Exatamente. Então, existe uma preparação, e como a Camila falou, não é no nosso tempo, Não é no é. tempo de Deus. E, né? e olha que interessante. Realmente Deus estava preparando, mas não era só ele, eu também. Uhum. Porque pensa, eu vim dessa carga toda genética que eu trouxe comigo de rejeição, de frustração, Sim. de relacionamentos abusivos, várias coisas que não deram certo na minha vida, alma toda detonada, toda ferida. Como que Deus ia me entregar algo Se você não estava se eu não estava pronta? Eu ia perder a bênção. Ia perder A bênção ia se tornar maldição na minha vida, porque eu não Exatamente. tinha preparo. E aí foi quando Deus trabalhou realmente na minha identidade. Uhum. Deus restaurou, porque também eu permiti, tá? Deus, ele só faz as coisas a partir do momento que nós damos abertura para ele. Exatamente. Então eu permiti Deus agir na minha vida. E Deus começou a trabalhar a minha identidade, trabalhar quem eu era. Uhum. Trabalhei muito a questão do perdão, pedi muito perdão para Deus, entendi, aceitei esse falecimento da minha mãe. Sim, a importância da gente liberar perdão. Exato, liberei perdão pro meu pai, que foi assim, difícil demais, mas liberei, entendi o lado dele. Consegui liberar ele do meu coração, liberar, né, questão familiar, e Deus foi trabalhando, e Deus foi me mostrando a importância de família. Deus trabalhou muito comigo também a questão do empoderamento feminino, porque se eu casasse, Lívia, do jeito que eu era, Nossa, não ia dar certo. não. Eu era mandona, eu era atrevida, eu queria as coisas do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, eu faço. E aí, Deus, ele foi realmente me pediu tudo. Deus me pediu emprego, Deus me pediu dinheiro da conta, tudo. Eu casei, eu não tinha dinheiro, tá? Pra casar. Eu não tinha dinheiro. Uhum. Deus me pediu tudo. Por quê? Porque eu falava assim, eu confio em Deus, mas eu tinha meu dinheiro na conta. Eu creio que Deus vai fazer, mas eu tava lá com a minha segurança. Isso não é crer, isso não é fé. Uhum. Só que se eu tivesse permanecido ali com dinheiro na conta, com o meu trabalho como eu era, eu ia ser o cabeça da casa. Sim. Eu não ia deixar meu esposo ser o sacerdote Sim. que Deus chamou ele para ser. E quando Deus disse para mim que estava levantando, Deus falou para mim assim: eu estou levantando um sacerdote para sua casa. Amém. Isso foi no encontro que eu estava ministrando. E Deus falou comigo isso. Usou uma pessoa lá para dizer: estou levantando um sacerdote para dentro do seu lar. Só que eu precisava ser auxiliadora. Porque não tem como ter 2 sacerdotes. Exatamente. Deus não me criou para ser sacerdote, Deus me criou para ser auxiliadora. Então Deus teve que fazer a inversão de papel comigo. E aí trabalhou isso. Gente, é muito surreal o cuidado de Deus. É muito surreal. Nossa, e quando a gente vai, igual hoje a Camila, né, tá vivendo a promessa,
que quando você vai contando essa história que a gente percebe esse cuidado, né? É E isso. hoje olhar para vocês dois assim é tão lindo, sabe? De ver realmente o cuidado de Deus, de ver como Deus tem trabalhado na vida de vocês, É, de ver como Deus tem usado o testemunho de vocês para edificar e impactar outras pessoas. amém. Então eu de fora e eu que estava com você no dia que você Sim. recebeu essa profecia, é muito lindo de ver, sabe assim? E realmente eu queria que você passasse uma mensagem para as mulheres que hoje talvez estejam nessa espera, sabe? Ou talvez estejam nessa ansiedade, né? Porque vale a pena esperar, né, Camila? Vale muito a pena esperar. É fácil? Não é fácil. Já vou dizer para você, não é fácil, eu te entendo, eu sei, eu também passei por isso, mas vale muito a pena, porque depois que você passa pelo processo, né, e permite-se, porque não é só passar, mas permitir mesmo viver isso, viver o processo, o detalhe do processo, cada etapa, você, quando chega lá na frente, que consegue conquistar aquilo realmente que Deus já liberou para você, porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor já estão liberadas. O Senhor, ele é o maior interessado em nos abençoar. Mas ele não é irresponsável, então ele precisa primeiro nos preparar para receber essa promessa. Então, quando você estiver preparada, Deus vai entregar para você. Então, o que você faz nesse momento de espera? Permita-se Deus tratar em você, permita-se Deus curar suas feridas, porque quando você chegar lá na frente, quando a promessa vier a concretizar, você vai ficar como os que sonham. Você vai ter júbilo nos seus lábios, você vai poder contar com alegria. Até do seu processo, hoje eu conto com alegria, porque eu vivi, eu permiti isso. E mulher, vale muito a pena esperar. Você não é qualquer coisa, você é um projeto de Deus que foi criado para dar certo. Então, o diabo ele tem tentado trazer mentiras, dizendo que você tem que ficar do jeito que você tá mesmo, que é isso que você foi criada para ser, que é dessa forma que tem que ser. Não, você não foi criada para ser assim. Para ser essa mulher ogra, para ser essa mulher que não precisa de ninguém para nada. Você precisa se permitir ser cuidada. Assim vai chegar alguém. Deus vai permitir, porque eu brinco que da mesma forma que Deus te ama, ele também ama o outro, né? O amor dele é incondicional e é para todos. E da mesma forma que você quer ter uma pessoa que te ame, que cuide de você, seja também essa mulher. Seja essa mulher de Deus para esse homem. Muita mulher procura um homem de Deus, mas você tem sido uma mulher de Deus? Eu me tornei essa mulher de Deus. Eu busquei em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu permiti Deus me tratar. Eu permiti Deus me curar para me tornar uma mulher segundo o coração de Deus também, para que o meu esposo olhasse para mim e visse em mim algo que ele falasse assim, vale a pena, é essa mulher que eu quero para mim. Amém. Porque meu esposo orava. Ele orava e falava assim, Deus, em algum lugar existe uma mulher que está com o mesmo propósito que o meu, então me alinha a essa mulher. Amém. Uma mulher de Deus, uma mulher que vai me ajudar a caminhar, uma mulher que vai caminhar junto comigo. Então a gente precisa também se tornar, tem que estar no mesmo propósito, né? Tem que caminhar junto, porque senão não dá certo. Como andarão dois juntos se não há concordância, Exatamente. né? Então tem que caminhar. E a gente precisa ser essa mulher, porque às vezes nós como mulheres, a gente olha tanto pra gente e fala assim: "Ah, porque eu quero um homem assim, assim, assado". Mas será que eu sou essa mulher? É o que a gente falou, né? A gente às vezes está muito focado no outro, muito focado no externo e esquece de olhar para nós. Exato. Então, comece realmente a olhar para você, olhar para dentro, sabe? Comece a se tratar, comece a se curar, que automaticamente, quando você estiver preparado, quando você estiver pronta, Deus ele vai trazer uma pessoa que também esteja com o mesmo propósito, né? Que cumpra também princípios, se isso for algo importante para você, né? Eu hoje realmente orei muito para realmente encontrar uma pessoa que cumprisse os princípios também, né? Que tivesse sobre os mesmos valores, né? Que são importantes para mim. E para fechar, porque nosso tempo já acabou. Eu sei que você deveria ter muita coisa aí para contar ainda. Só que aqui o tempo passa rápido, mas a gente vai ter uma segunda oportunidade. Sim. Quem sabe a gente não marca também com o Roger, né, para contar essa história juntos. Prazer. Muita gente gosta de ouvir, porque assim, como que é o lado do homem nessa história, né? Nós vamos ouvir sim o Roger aqui. E para fechar, a gente sempre faz um bate-bola aqui. Então vou fazer e você fala em uma palavra, né, em poucas palavras, o que significa para você, tá bom? Deus. Tudo. Família. Base. Passado.
ficou para trás. Futuro. Jesus sempre. Presente. Eu viver o agora com Deus. Amém. Filhos. Esperança. Roger. Amor da minha vida. Presente de Deus. Lindos. O perdão. Essencial. Essencial para a vida de qualquer pessoa. Amor. Amor, eu falo que é realização, sabe? Eu me senti realizada quando eu recebi o amor de Deus. Então, para mim, é realização. Amém. A morte. Consequência. Religião. Caminho. Religião, para mim, é o caminho. É o que te liga a Deus. Dinheiro. Essencial. E a Camila? Uma nova criatura. Uma nova mulher vivendo o propósito de Deus. Amém, amém. Ai, gente, que lindo. Eu sei que tinha muita coisa, porque eu também tinha preparado muita coisa aqui, mas acaba que o papo ele vai se desenrolando, né? E aí a gente tem certeza que o Espírito Santo agiu aqui, a gente falou o que tinha que ser falado, né? Mas vamos ter outras oportunidades. Obrigada por contar a sua história, um pouquinho da sua história, né? Que você continue no caminho de Deus, que você continue impactando, edificando e levantando outras mulheres, que realmente o seu testemunho ele seja, né, poderoso aí para tirar mulheres lá do fundo onde nós já estivemos, né? Mas que hoje voam alto como águia, né? Amém. Então, muito bom ouvir sua história, viu? Que Eu Deus que abençoe. agradeço. Daqui um dia nós vamos voltar aqui com a Camilinha grávida, em nome de Jesus. Vamos contar. Isso aí é história de milagre, tá, gente? Eu quero saber de tudo. E é isso, para você que nos acompanhou aqui, obrigada pela sua presença, né? Obrigada por ter, né, tido aqui a Camila aqui com a gente. Eu tenho certeza que impactou a sua vida de alguma forma. E a gente volta, né, Camilinha? Voltamos sim, é um prazer, foi maravilhoso. Prazer né? foi O tempo todo meu passa te muito rápido, receber. né, gente? Passa, Mas passa eu muito espero que tenha rápido. edificado a vida de vocês, né? Um pouquinho aí da minha história. Tem muita coisa, mas a gente vai contando aos poucos, né? Eu Vai. brinco, eu falo que eu vou escrever um livro. Tem que escrever, porque Vou ela tem escrever um muita livro. história Tem para muita contar. E é isso, a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.